queria compartilhar uma palavra. Eu estava pregando em Açailândia há mais ou menos um mês. Enquanto eu pregava, eu estava pregando aquela mensagem minha sobre Cristo, né? E uma mensagem que eu tenho conhecida, tá no YouTube, você pode assistir. Não deixe o seu amor por Cristo se esfriar. E aí, eu estava pregando, e enquanto eu pregava, eu estava ministrando, e eu gostaria que você anotasse essa mensagem. Eu estava pregando e muito empolgado, pregando o evangelho, e saltou uma frase, enquanto eu pregava, pulou uma frase no meu peito, dizendo assim, que a igreja é um reino de amigos. Diga, a igreja é um reino de amigos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, eu vou pregar sobre isso. E chegou a noite de eu pregar sobre isso. Você sabia que aqui simplesmente não é um lugar de culto? Tem muitas pessoas que vêm aqui ao sábado, ao domingo. Eu sei, por causa de uma mensagem legal, eu sei que alguns vêm por causa do nosso pastor Raimundo Nonato, outros por causa do pastor Lucas, por causa da pastora Elisa, por causa da minha esposa. E eu sei disso. Obrigado. Mas a igreja, ela é mais do que um culto no sábado à noite. A igreja, ela é mais do que um ajuntamento de pessoas. E quando o Senhor estabeleceu a igreja, através de Pedro, que muitos acham que Pedro foi o fundador da igreja. Quando Pedro tem uma revelação, que Cristo pergunta, quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo. Jesus olha para ele e diz, uau, é verdade, sobre isso, sobre essa pedra eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Ele está dizendo assim, olha, através de uma igreja, da eclésia, aqueles que são chamados para fora, diga, chamados para fora, eu edificarei uma igreja de relacionamentos, diga relacionamentos, saudáveis. E eu sei que nós vivemos em uma geração volátil, e essa palavra é bonita, né? Uma geração volátil, uma geração efêmera, uma geração que muda muito rápido, uma geração que... E isso eu sei que vem tudo do advento da tecnologia, das redes sociais. Na minha época, eu acredito que os caras da internet, Leandro, eles olharam assim e falaram, rapaz, as pessoas elas estão cada vez mais se distanciando das pessoas. Então nós vamos criar o Orkut. Só que antes do Orkut tinha o Flogão. Quem é que lembra dos Flogão? Tem gente que nem era vivo aqui. E aí fez o Flogão, aí viu que não deu certo. Eu lembro até do meu, era Joane IBNA, de Igreja Batista Nova Aliança. Eu até procurei algumas fotos lá para ver se achava a coisa feia que tinha lá. E quando eu queria zombar dos meus amigos, eu ia no Flogão, pegava os prints. Até o ano retrasado eu fazia isso. E aí veio o Orkut. Então o Orkut, ele começou a criar as comunidades, né? A comunidade do roqueiro, a comunidade dos que gostavam de pintar o cabelo, daqueles que gostavam de pet, daqueles que não gostavam de pet. Então foi criando as comunidades. O Facebook também veio, também com as vendas, com compras. Então cada um tinha suas comunidades. E eu acredito que hoje, e olha aqui, eu não estou rindo ou zombando, mas eu sei que existe uma doença, mas hoje tem muita gente, e foi falado semana passada aqui, que hoje tem o TDAH, né? O déficit de atenção, tem gente que é autista.
E ele descobriu no GPT ontem. E aí ele compra o cordão, coloca no pescoço e tudo de boa, ok? O psicólogo falou semana passada aqui, mas é psicólogo que tem muita gente que se autodiagnosticou no Google e agora eles têm TDAH. Eu sei que tem doença, eu sei que você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Tem gente que se esconde atrás dessas coisas, porque cada vez mais é mais difícil se relacionar. Diga se relacionar. Diga se relacionar. João 15, eu já preguei aqui sobre os amigos de Deus. Uma das mensagens que eu carrego é sobre os amigos de Deus. João 15, sobre João 3:18 até João Batista, que ele fala dos amigos do noivo. Eu falo muita coisa sobre os amigos do noivo, mas agora eu quero falar de amizade, de homem com homem, de mulher com mulher e vice-versa. A palavra do Senhor diz assim: já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Diga amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, a Bíblia diz que o próprio Jesus aqui, ele estava pregando o evangelho do reino, o próprio Jesus estava caminhando sobre o mundo e ele estava estabelecendo um lugar para os seus amigos. E Jesus estava nos ensinando, dizendo assim: olha, eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Sabe por quê? Porque um amigo, e eu quero que vocês sejam para mim amigos de verdade, amigo que se entrega, amigos de compromisso. E eu sei, eu falei isso aqui. Vivemos tempo que cada vez mais os amigos, eles têm se tornado individualistas. As pessoas têm se tornado, a Bíblia diz, amantes de si. Eu estava conversando com um amigo meu da Assembleia de Deus, que ele fica me mandando aqueles memes das comunidades, tirando onda e tal, das besteiras que acontecem nas comunidades. E ele começou a brincar comigo hoje, aí eu falei, cara, ele me mandou um vídeo de um pastor, e eu disse assim, cara, eu não gosto de brincar com essas coisas, isso daí eu não gosto de brincar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos vai se esfriar. A Bíblia diz que tornarão líderes para si. Então nós temos que orar para nós, coloca o dedinho de profeta assim, para nós não cairmos. Nós. E ele falou, é verdade e tal, e a gente mudou o assunto. Mas a igreja é um lugar, é uma família de amigos. E eu vou falar aqui sobre algumas características de amigos. Eu vou falar sobre 6 características de amigos. E o primeiro que eu quero compartilhar são amigos mais chegados que o irmão. Diga, amigos mais chegados que o irmão. Abra a palavra do Senhor em Provérbios 18:24. Você pode anotar. Você que está online também, você pode acompanhar. A Bíblia diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais chegado que um irmão. Diga, existe amigos mais chegado que um irmão. Uma vez uma pessoa chegou para mim e ele disse assim: pastor, o senhor conhece muita gente, o senhor é um homem muito influente, o senhor poderia até se candidatar a vereador, porque o senhor conhece muita gente nessa cidade.
Eu fiquei pensando, eu falei, é verdade. Só que na mesma hora, eu comecei a lembrar de uma frase que o pastor Nonato um dia disse para nós, disse para mim também. Eu perguntei para ele assim, pastor, o senhor é um homem que está aí mais de 40 anos no ministério, o senhor tem várias pessoas que o senhor tem amigos, conhecidos. Ele disse assim, meu filho, eu sou um homem que conheço muita gente, mas sou um homem de poucos amigos. E aquilo ali mexeu comigo, porque é a mesma frase que aquela pessoa falou para mim. Um dia ele disse, pastor, você conhece muitas pessoas. E eu não conheço muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho poucos amigos. Mas a Bíblia diz que existe amigos mais chegados que um irmão. Tem muita gente que tem muitos amigos, mas tem alguns que têm amigos mais chegados que um irmão. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você tem esses amigos? Você sabia que se nós, os pastores, não vigiarmos, nos tornamos pessoas que estão rodeados de muita gente, pessoas que têm muitas pessoas, mas são homens de poucos amigos. Tem pessoas que vão à nossa casa, tem pessoas que comem na nossa mesa, mas não são amigos, são conhecidos. E a minha pergunta é, você tem amigos mais chegados que irmão? Tem gente, não sei você, mas que ele não é do seu sangue, ele não faz parte da sua, não saiu do mesmo seu ventre, não saiu do ventre da sua mãe, não saiu do seu pai, mas sabe de uma coisa? Eles são mais próximos, você conversa assuntos mais íntimos do que você conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Tem alguém aqui? Alguém comigo aqui? Então, a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar. Então você pode dizer... e tem gente que usa isso como desculpa hoje, né? Tem pessoas que dizem assim... eu passei pelo fulano de tal, ele nem falou comigo. Aí ele vai lá onde dizer, pastor, passei pelo Senhor e o Senhor não falou comigo. Aí tem pastor que ainda mente, diz, meu filho, eu tenho dificuldade de ver. Eu tenho dificuldade de ver. Eu tenho hiperfoco. Não, tu não queria era falar. Então, a igreja é esse lugar, sabe? De você gerar esses amigos. Olha aqui, eu sou muito grato pelos amigos que Deus colocou na minha caminhada. E você sabe que aqui na igreja, algumas pessoas comeram morango a primeira vez aqui na igreja. Tem gente que comeu McDonald's a primeira vez na igreja. Eu conheço pessoas que a primeira vez que pisou no mar foi através da igreja. Quando eu falo isso para os meus filhos, olha aqui, ei filho, tu é um homem, minha filha, vocês são privilegiados. Sabe por quê? O pai comeu morango depois de velho. Hoje em dia é 3 pacotes de morango por R$20. Sabe qual é o morango que eu conhecia? Era o morango do Kisuke de 10 centavos. E sabe como eu conheci? Com amigos aqui ou na igreja que eu era. Nós vamos para São Luís, vamos para Belém, vamos para um lugar. Nós vamos comer McDonald's. Meu Deus, McDonald's. Porque só conhecia de ouvir falar. Então diga assim, eu preciso me tornar. Diga, eu preciso me tornar amigo mais chegado que o irmão. E eu preciso ter amigos mais chegados que irmão. Quantas pessoas vieram estudar aqui, irmãos? Quantas pessoas que vieram de fora, do interior? Quantas pessoas que vieram
para estudar do interior, vieram para fazer uma prova, vieram por causa de uma faculdade, e aqui chegou sem ninguém, e aí ele chegou, começou a procurar uma igreja, e aí muitas vezes chegou numa igreja e não conseguiu encontrar ninguém, se frustrou, beleza. Nós precisamos ser esse lugar de nos tornarmos amigos. E olha aqui, pastor, mas eu não conheço aquela pessoa. É de um desconhecido que se torna um amigo. Diga, é de um desconhecido que se torna um amigo. Uma amizade verdadeira e uma amizade de lealdade. Nós precisamos nos tornar essa igreja. Por isso que nós temos as células. Por isso que nós temos os acampamentos. Por isso que nós temos momento de lazer. Por isso que nós temos churrasco. Por isso que nós fazemos comunhão. Por isso que nós fazemos uma forma para que as pessoas se conheçam. Tem muita gente, olha aqui, quando eu conheci a minha esposa, ela não queria nem falar comigo. Você sabia disso? Eu entrava numa sala, Leandro, ela fugia por outra. É aquele texto, por um caminho entrarão, por 7 fugirão. Ela não gostava de mim, ela me achava feio. E nós falamos sobre relacionamento esse final de semana na base missionária. Aí nós fomos um dia, eu fui para uma vigília um dia. Aí eu fui para uma vigília. E aí eu olhei para ela na vigília. Aí eu ativei o modo profeta. Aí eu comecei a orar por ela. Aí ela disse assim... Ela começou a fugir de mim, aí eu botei a mão na cabeça dela. Quando eu botei a mão na cabeça dela, Deus me deu um download da vida dela. Aí eu comecei a dizer, olha, aconteceu isso. Coisa que só ela sabia, só ela e Deus sabia. Sabe, o jeito que ela orava, naquele dia ela já saiu apaixonada por mim. Vendendo tudo. Sabe, de um desconhecido, de uma pessoa que talvez você disse, mas eu não tenho feeling. Talvez essa pessoa se torne seu amigo mais chegado que o irmão. Talvez essa pessoa se torne o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, o pai dos seus filhos. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém? Segundo estilo de amigos que eu quero que Deus gere através de nós aqui. Amigos que te confrontam em amor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui tem aquele amigo que te confronta em amor? Todos nós temos um texto mais conhecido da Bíblia, que está em 1 Samuel 18, de 1 a 4, e eu ouvi esse final de semana uma aberração. Diga comigo, aberração. Uma pessoa, um pastor, eu vou tirar, se eu for processado tá tudo bem. Um pastor de uma igreja, a minha esposa está vindo para vigiar aqui. Um pastor de uma igreja inclusiva, dizendo que Davi e Jonas tiveram um caso homossexual. É heresia. Não vem com esse migué, não. Como diz aquela meninazinha, é uma heresia. Alguém sorriu comigo aí. Mas a Bíblia, se você for ler nos textos originais, a Bíblia está falando de uma amizade
de lealdade, uma amizade verdadeira, uma amizade. E todos nós sabemos esse texto. Davi mandou o soldado para a guerra. Davi manda o cara ir para a guerra e diz: vai lá, combate. Olhou para a mulher do cara na janela, desejou, pecou. Então Davi vai confessar com ele e diz assim: pois é, aconteceu de... Ele contou uma parábola. Aconteceu de um servo enviar o seu servo, papapá, aquela história toda bonita que nós sabemos como é o migué dos homens. E ele diz: Davi, esse homem pecou. O que você faria com esse homem? Coloca para mim aí, 1 Samuel 18. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonathan se tornou o seu melhor amigo. Sabe como é que ele se tornou o melhor amigo? Porque ele foi profeta na vida. Davi pecou e dizia: aí cara, tu pecou. E um cara pecou, contou uma história bonita. O que é que nós fazemos com esse cara? Nós temos que matar ele. Esse cara foi você. Você pecou. Então você tem amigos que te confrontam. Você tem amigos que te confrontam em amor, dizendo: ei, o caminho que você está seguindo é um caminho de morte. O caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Ah, eu conheci aquela pessoa, eu conheci aquele cara, ele está me levando para a igreja e tal, e não sei o quê. E aí você vai lá, entra na vida do cara, ajuda. E você tem coragem de dizer: ei, você precisa se converter. Você precisa voltar. Então, tenham amigos que te confrontem. Ei, baixa a tua bola, tu está muito orgulhoso. Em amor. Porque tem gente que diz assim: ah, eu sou muito verdadeiro. Eu aprendi isso com o pastor Raimundo Nonato. Não, tu é muito mal educado. Uma pessoa chegou ao pastor Nonato: pastor, não sei nem se está aqui, mas disse: pastor, eu não gosto de preto. A pessoa é muito cara de pau, né? A pastora Jesus é negra. Os filhos são negros. A outra pessoa chegou para ele e disse assim: pastor, eu tenho que falar, pastor. Eu falei mesmo, porque o senhor sabe, né? Eu sou muito verdadeiro. Ele diz: não, meu filho, tu é muito mal educado. Se você não sabe o que dizer, fica calado. Shut up, é? Fica calado. Os amigos de Jó passaram uma semana calado. Depois que abriram a boca, desgraçaram com a vida de Jó. Então diga assim: tenha amigos. Diga: tenha amigo que te confrontem em amor. Existe uma frase do pastor Cote, que ele diz assim: sabe qual é a pessoa mais difícil de confrontar? Orgulhoso. A pessoa mais difícil de você confrontar é orgulhoso. E o pastor Cote diz que quem tem orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem. E ele gosta de falar bem pertinho, para desabafar. Então, quem são os teus amigos que te confrontei? Bora lá, meu filho. Bora lá. Se posiciona. E aí, tu vai ficar aí desanimado. Ah, eu não tô gostando da minha célula, não tô gostando da minha igreja, não tô gostando. E aí, filho, o problema não é a igreja. Eu vi até um vídeo bacana do Douglas Gonçalves essa semana, que alguém perguntou para ele: eu já não tô conseguindo me alimentar na minha igreja. É porque você está indo para a igreja para se alimentar, mas a Bíblia diz que quem tem fome, come em casa.
Aqui é um lugar da mesa, de compartilhar dos amigos, dos irmãos, de um ajudar o outro, de um compartilhar com o outro. A verdadeira amizade não é aquele que apenas te aplaude, viu? Mas é isso aí, tu vai lá, tu vai arrebentar, voa, moleque, vamos lá, vai dar certo. Não, irmão, a verdadeira amizade é aquele que te confronta, aquele que diz a verdade, aquele que te aproxima do teu chamado, aquele que diz, ei, tu tá andando com muitas pessoas erradas. Antes de me converter, eu achava que eu tinha muitos amigos, sabe? E um dia eu lembro, eu me converti, aí alguém chegou pra mim, esse amigo meu até morreu. Ele chegou e disse assim, moço, só hoje, vamos comprar 2 caixinhas de Skol. Aí tu bebe hoje, amanhã tu vai pra igreja e acaba de boa. E aí eu fiquei assim, cara, esse é o meu verdadeiro amigo. Eu fiquei pensando nisso na época. Eu falei, será que esse cara é um verdadeiro amigo para mim? Agora eu estou mudando de vida. Agora eu estou caminhando para o evangelho, sabe? Então, cara, seja um amigo que aproxima o teu amigo ao chamado dele, dizendo, vai dar certo, vamos lá, cara. Seja verdadeiro, seja leal a ele. Um amigo verdadeiro, ele te aproxima do teu propósito e não deixa você se perder. Eu vi uma frase, eu carrego essa frase comigo. E eu falei para o pastor Nonato um dia desse. Falei para ele, pastor, as pessoas, elas estão tão doentes, nós vivemos numa sociedade tão doente, que elas te querem ver feliz. Só não mais do que ela. As pessoas te querem ver feliz. Só não mais do que ela. Então quem te confronta? Quem confronta você? Você é casado? Eu tenho certeza que os casados aqui, a maioria é as mulheres, né? Amor. Aí eu vou falar algo à minha esposa. Amor. Tu vigia. E é em todo lugar, irmãos. E o nosso pastor disse que se a gente não escuta Deus, pelo menos escuta a mulher. Que ela tem bem ali a sensibilidade do Espírito. Terceiro tipo de amigo que eu quero compartilhar com você. Amigos que te afiam. Lembra do amolador de faca? Alguém sabe o que é um amolador de faca aqui? Uma lima. Abre a tua Bíblia. Em Provérbios 27. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia seu companheiro. Ou em outras versões, como um ferro afia o ferro, assim é o homem que afia seu amigo. Pessoas que sabe que te eleva a um lugar em Deus de conhecimento. Aquela pessoa que você olha e você não está competindo com ela, mas você está dizendo, cara, eu quero ser mais crente que tu, eu quero ser mais fiel a Jesus do que tu. Cara, existe alguma coisa que você pode te ajudar. Então o cara, ele vai te dando munições, ele vai te dando livros, ele vai te dando Bíblia, ele vai te dando coisas que vai te ajudando a caminhar, vai te ajudando a chegar mais perto de Deus. Então tenha esses amigos, tenha essa pessoa que diz, cara, eu vou investir
na sua vida. Ah, eu quero fazer algo, eu estou querendo fazer uma escola, eu estou querendo fazer algo evangelístico, de missões. Está aqui, vamos lá, é capacitação. Eu lembro de um amigo meu, eu já contei essa história. Eu fui pregar em Ulianópolis, preguei, ele não estava na igreja. Quando eu entrei, eu olhei ele, Jason, o nome dele. O primeiro cara, ele vendia produto de Guaraná da Amazônia, foi um dos primeiros aqui na cidade. E aí eu trabalhei com ele uma época na minha adolescência, e aí eu falei, Jason, eu quero ir para uma escola de missões em Belo Horizonte. Ele disse assim, eu te ajudo. E ele pegou e falou, olha, eu tenho um cheque, 2 cheques aqui, na época, R$385, que era o salário da época. Ele diz, eu tenho 2 cheques. Se você conseguir, essa pessoa é difícil de pagar. Ele já voltou umas 2 vezes o cheque. Eu digo, misericórdia. E eu orei, e eu falei, Senhor, me dá graça para essa pessoa me pagar. Irmãos, eu fui para Belo Horizonte com esse cheque. Dei o cheque na escola, mês de janeiro e de fevereiro. E graças a Deus, nunca me ligaram cobrando. Não sei nem se pagou, mas estava pago. E eu encontrei ele, depois de alguns, sempre agradeci, sempre fui um cara grato a ele. E tive a oportunidade de um dia estar nesse churrasco e olhar ele e disse, eu quero agradecer que tu foi o primeiro mantenedor. Você me fez sonhar, me fez voar voos altos, me fez estar em Belo Horizonte na época dos maiores movimentos de adoração do Brasil. Eu estava no meio da muvuca. Eu lembro de um congresso que eu estava na Lagoinha, sabe? E era subindo um e descendo o outro. Sabe, os caras que eu acompanhava em fita VHS. E eu falei, meu Deus, olha o pastor Judson, meu Deus, olha o Danduque, meu Deus, olha o Gregório McNunes, olha a Nívia Soares, olha a Ana Paula. Pessoas que eu acompanhava, sabe? Então tenha amigos que te capacita, te afia, vamos, cara, vai dar certo, não desanima, sabe? Investe, irmãos. Eu lembro quando eu me formei. Todo mundo conhece a minha história, que eu acho. Eu parei de estudar. Na 6ª para 7ª série, eu parei de estudar. Já tinha sido reprovado de algumas escolas na cidade. Eu não quero mais saber de estudar, não, menino. Quando for daqui um ano... Eu vou falar isso daqui, mas tomara que não tenha ninguém da família aqui, não. Qualquer coisa eu compro um boletim lá no Ebenezer. Alguém conhece o Ebenezer aqui? Alguém conhece o Ebenezer aqui? A geração mais nova não conhece o Ebenezer, conhece o Mundo de Lusa. Jesus. Então eu falei, eu pego, compro um boletim e tá tudo bem. E quando Deus começou a transformar minha vida, a mudar minha vida, eu estava pensando em ser missionário. Eu vou largar tudo, eu vou ser missionário. E o pastor Nonato estava sonhando, dizendo, meu filho, eu vou contigo, eu vou te abençoar. E o pastor Nonato sabe, se o cara chega para ele e diz, pastor, eu tenho um chamado, ele já começa a sonhar contigo, e ele já quer te enviar semana que vem. Encontrei um homem chamado Amaro, profeta Amaro. Alguém conheceu o profeta Amaro aqui? O profeta Amaro começou a profetizar para mim, e a primeira coisa que ele disse foi, Deus está me dizendo que você vai para dentro de uma faculdade, a faculdade está paga, e eu dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Não é isso não, eu quero ser missionário, eu quero ser para as nações da terra. E eu lembro que o pastor Raimundo Nonato enviou os primeiros missionários da Nova Aliança, ainda estava no processo, para fazer escola fora. E eu lembro que eu fui no pastor Nonato, abracei ele e disse, pastor, eu estou com muita vontade de ir. Pastor, eu quero ir também. Ele olhou para mim e disse, meu filho,
não chegou o seu tempo. O seu tempo é de ficar aqui, Imperatriz. Sabe o que ele estava? Ele estava me afiando. Eu fiquei meio revoltado. Falei, meu Deus, eu quero ser missionário. O pastor está matando o meu sonho. Não, eu estou brincando. Eu falei, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Resumindo a história toda. Abri uma faculdade, uma prova de vestibular na Unisuma. Eu já tinha terminado a escola, ok? Para resumir o testemunho. Eu voltei para a escola, estudei, certinho, tudo certinho. Não comprei boletim, sala por sala. Fiz o processo legal. Já estava lá, de boa. E o profeta falou, você vai entrar na faculdade. Eu falei, misericórdia. E eu lembro que eu fiz o vestibular. E eu falei assim, rapaz, tem 1 ano que eu não pego num caderno. Numa caneta. Não sabia escrever nem meu nome direito mais. E principalmente com a tecnologia chegando. E eu fui, coloquei meu nome, fiz a inscrição. E fui fazer o vestibular. Na Unisuma antigamente tinha duas modalidades. Você coloca a primeira faculdade e a segunda, se nada der certo, tu vai para a segunda. Eu fiz a primeira para administração e ele tinha falado, o curso que você vai fazer é um curso de administração com recursos humanos e você vai cuidar de gente, aquele negócio todo. Eu já fazia isso no meu dia a dia, cuidando de célula, de rede. E eu lembro que eu fiz o vestibular, desacreditado, botei primeiro administração e segundo esporte, educação física, porque era a área que eu fluía, né? Jogo bola, só não gosto de jogar beach tênis. Misericórdia. Mas vamos lá, sem ser cancelado. E eu peguei e fiz a prova do vestibular. E eu lembro que eu fiquei em quarto, irmão. Quando eu comecei a pegar essa prova, parece que eu tava, as letras pulavam no meu coração. Lembra que eu sempre digo isso? Eu sou uma pessoa que tem uma memória fotográfica. E eu comecei a falar, rapaz, esse negócio aqui esse assunto aqui tá maravilhoso. E eu fiz a prova toda. E na segunda, terça-feira saiu o resultado. Eu fiquei entre o quarto de 30 e poucos alunos. Resumindo a história toda. A última palavra do profeta foi, não tenha medo, porque a sua faculdade está paga. E eu disse, agora está lascado. Porque começou a dificultar as coisas. Desempregado, voltando tudo, e ter que pagar uma faculdade particular. Resumindo a história toda. Eu botei o meu nome na turma, a turma não fechou, e aí eles ligaram para mim dizendo, você quer estudar nessa turma? Se você quiser estudar nessa turma, a faculdade vai te dar 50% de desconto. Na época, 400 e pouco. Com 50% de desconto, 200 e pouco. Uma pessoa chegou para mim um dia e falou para mim, quanto é que é a tua faculdade? Eu falei 200 e pouco. Ele disse, eu vou pagar metade até o final. E a outra pessoa pagava metade. Lembra da profecia do profeta? A sua faculdade está paga. Eu fiz toda a faculdade sem gastar R$1 meu. E sabe quem fez a matrícula? Eu não tinha nenhum dinheiro para matrícula, irmão. Foi os amigos. Os amigos. Dizendo, eu dou 100, eu dou 200, eu dou 300, Eu fiz a matrícula, comprei tudo. Sabe por quê? Porque um amigo afia outro amigo. Tenha amigos que te impulsionam. Se você tem aquele amigo que só te destrói, que só te coloca para baixo, ore por ele. Invejoso, que quer ver a tua desgraça, que te chama, tu tá de boa em casa e ele te chama 11 horas da noite para ir para farra. Desconfie desse amigo.
Agora desse amigo que fala, 10 horas da noite, eu tô passando na tua casa, nós vamos pro monte. Esse é o amigo que você precisa andar com ele. Tô passando na tua casa, vamos bater um papo, comer o que é que tem aqui? O Burger King, depois das 3 horas da manhã, 2 horas, né? Ou aquele cachorro quente que tem ali na Renovar, que fica até mais tarde. Panelada. E vamos conversar, vamos orar, vamos bater um papo. Tenha esses amigos, diga, eu preciso ter amigos que me afiam, que me amolam para o meu propósito, que, sabe, esmerila, né? Que faz aquele processo, sabe, para que eu me torne uma ferramenta na mão de Deus, de fácil manejo. Tem pessoas que a gente, tem irmãos hoje, principalmente na igreja, que diz, cara, eu quero te dizer isso, isso, isso e isso. Não, pastor, mas esse é o meu jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, é mentiroso. É mentiroso. Você não nasceu assim. Você foi criando, pegando coisas de pessoas, famílias, e você foi se criando assim. Você não é essa pessoa. Eu nasci assim, pastor. Não tem como mudar. Tem uma frase que eu carrego. Pau que nasce torto, no evangelho se endireita. Porque Jesus era marceneiro. Pega essa revelação aí. Eu nasci assim. Eu sou chata assim. Eu sou inconveniente assim. Não, irmão, tenha amigos. Tenha amigos. Tenha amigos. A igreja é esse lugar. Tem gente que diz assim, eu não vou na igreja porque só tem gente errada. Welcome. Mais um para o grupo. Estamos em um processo de santificação. Ninguém aqui é perfeito. Se tem alguém perfeito aqui, eu quero andar contigo. Mas somos um lugar de transformação, não um lugar de aceitação. Diga, somos um lugar de transformação e não de aceitação. Tenham amigos que se tornem família. Provérbios 18, 21. Esse texto é muito forte, irmão. Provérbios 18, 21 diz assim. Quem se isola, busca interesses egoístas. Rebela-se contra a verdade e sabedoria. Quem se isola? Quem se isola? Provérbio 18, 1. Quem se isola? Você já viu a primeira característica de uma das pessoas que ela começa a entrar num ciclo de depressão? O que é que o inimigo faz com ela? O que é que o inimigo faz com ela? Alguém aqui? Ele se isola. Ele gosta de estar num lugar escuro. Ele gosta de... não quer mais ver ninguém. Ele não gosta de estar perto de ninguém. Ele não gosta de... E é assim que o inimigo, ele vai fazendo para nos amarrar. E cada vez mais o nosso coração vai se distanciando de Deus, dos propósitos de Deus, da igreja, da família. Então, olha, tenham amigos que se tornem família. O pastor Nonato tem uma frase muito forte que ele diz, se a nova aliança nesse bairro sair daqui, ele vai fazer falta? Ela vai fazer falta? Se você é um amigo que num dia que não vai na célula, que no dia que não vai no culto, alguém vai sentir falta?
E nós trabalhamos aqui como igreja o poder da percepção. Quem conhece o pastor Raimundo Nonato, quando chega alguém aqui, quando ele está aqui no canto, antes de começar o culto, ele sai andando a igreja toda. Aí ele chega na pessoa e diz: meu filho, é a primeira vez que tu vem aqui? É, pastor. Porque ele conhece as pessoas. Então, isso não deve ser só característica do pastor Nonato. Essa tem que ser uma característica nossa também, de nos tornarmos famílias e perceber, dizendo: eita, menino, faz dias que eu não te vejo, João. Tá acontecendo alguma coisa? Faz dias que eu não te vejo na célula. A igreja, ela precisa se tornar essa família. Nós temos uma maior referência aqui. A gente vai ficando tão acostumado. Domingo passado, eu estava sentado ali perto do pastor Lucas. Entrou uma família. E é assim, as pessoas aqui, é assim, a gente conhece, ok? Ele chega, senta na última cadeira, se ele for visitante. Lá na última. Lá pelo último lá. Muitas vezes, se ele não conhece ninguém, se ele não se sente bem recebido, ele já fica meio ali, pega um capacete e ó. O que é que nós somos ensinados e o que nós fazemos como igreja é quebrar, algumas vezes, o nosso orgulho, quebrar, sabe, o nosso... Meu Deus, eu vou lá conversar com a pessoa. E aí, Bernardo, como é teu nome, cara? Eu sempre faço isso no sábado à noite. Se alguém perceber, eu sempre faço isso à noite. Quando eu vejo alguma cara, eu digo: é novo, tem gente nova chegando, eu vou lá, tudo bem, seja bem-vindo, você está aqui com a gente e tal, é. A igreja, ela precisa se tornar esse lugar, essa família. Você faz falta. Não fica com esse negócio de: eu vou fazer um teste com o meu pastor. Eu vou passar um mês sem ir na igreja para ver se ele percebe. Aí é até burro. Tem gente que fica fazendo esses testes besta. Vou passar uma semana sem ir na célula para ver se ele sente falta de mim. Aí já é outra coisa, carência, o nome disso. O NDA. Você já sabe o que é NDA? Alguém sabe o que é NDA? Necessidade demasiada de aparecer. Você pode botar no seu currículo aí. O pastor Nonato que nos ensinou essa frase. O cara chega: pastor, eu tô aqui há um mês e o senhor nem percebeu. Ele: ô, meu filho, eu vou orar pela essa NDA sua. Eu percebi. Então tenham amigos que se tornem mais que amigos, se tornem uma família para você. E uma das características da nossa igreja é ser uma igreja pequena o suficiente para tocar uma pessoa e grande o suficiente para tocar uma cidade, para tocar uma nação. Por isso que nós trabalhamos em célula. Por isso que nós nos reunimos, porque eu sei que é muito mais difícil um pastor conhecer e saber de tudo o que acontece. Então temos os líderes, supervisores que vão cuidando e que vão nos dando feedback do que está acontecendo. E por último, Marcos 2. Marcos 2, de 1 a 12, eu não vou ler. Porque eu acredito que todo crente conhece essa história. Jesus entra numa cidade chamada Cafarnaum. E uma multidão e os amigos ouviram também que Jesus estava em uma casa. E eles tinham um amigo paralítico. E esse amigo paralítico ouviu falar que Jesus também estava curando os enfermos. E o que os amigos fizeram? Os amigos falaram: rapaz, nós temos que dar um jeito.
nós temos que dar um jeito, nós temos que fazer algo para que ele tenha um encontro com Jesus, nós temos que fazer algo para essa galera ter um encontro com Jesus. O que é que nós vamos fazer? Temos uma resposta. A igreja está muito cheia, está tendo um evento lá, Jesus está lá e a igreja está explodindo de gente. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer algo, nós temos que ter uma estratégia, do grego estratégia. Temos que fazer algo. Temos uma ideia. Vamos pegar ele na maca. Vamos abrir o telhado e descer com ele no meio da igreja. Olha aqui para mim, a igreja é um lugar de você levar outros a conhecerem Cristo. A igreja é um lugar de você levar, sabe, outros para ter um milagre. A igreja é um lugar de você levar alguém a conhecer aquilo que um dia você conheceu. Cristo ressurreto, o libertador, aquele que cura, aquele que restaura. Então, você está aqui hoje à noite, você teve um encontro com a glória de Deus, você teve um encontro com a presença de Jesus, então você precisa ter estratégia de como alcançar alguém, de como pregar o evangelho a alguém. É muito fácil ser igreja só a nossa célula. É muito fácil. Tem uma menina da igreja, no início da igreja, nós começamos a falar de evangelismo. E falou, vamos para a rua pregar o evangelho. E ela foi pregar o evangelho, ela se tremia todo para pregar o evangelho. E ela disse assim, ei, vamos... Você quer ouvir de Jesus? O cara disse, eu quero. Ele disse, eu quero falar de Jesus para você. Eu quero pregar o evangelho de Jesus, da salvação, do reino. E eu quero perguntar para você, você quer aceitar Jesus? Aí o cara, eu quero. Ela, não, tu não tá entendendo. Ela tinha tanto medo que ela achava que era... Aí ela disse, você tem certeza? Aí ele, eu tenho certeza. Aí ele, não, eu acho que ele não tem certeza. Tu quer Jesus mesmo? Ele, eu quero. Pois eu vou orar por ti. Finada. Aqui não tem nem o protetor dos animais, não. Então, ela achava que era fácil. Quantos nós cantamos? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei um bem mais precioso. E por que não mostrar esse bem precioso a Cristo Jesus? Às pessoas. Por que não mostrar esse evangelho que você encontrou para as pessoas? Deus é maravilhoso. Quantos aqui encontraram Cristo? Na verdade, Ele te encontrou porque você que estava perdido. Quantos aqui foram encontrados por Cristo? Todos nós. Então a igreja é um lugar de levar outros a conhecerem a Cristo. Então, tem uma estratégia, irmão. A gente fala aqui, pega na mão da pessoa que está do teu lado. Aí tem outros que botam a mão no bolso logo assim, para não passar vergonha. Sai do teu lugar e ore por uma pessoa, fale com uma pessoa que tu não... Antigamente era muito mais difícil, irmão. Na igreja antiga tinha umas canções, como é que era? Bem, quando a gente era mais novinho, existiam várias músicas na igreja e tinha um momento, não era, que parava, o louvor diminuía e a pessoa saía do lugar e disse, ô visitante, seja bem-vindo. Hoje em dia, irmão,
Oh, quão bom e quão suave. Aí tinha o momento da comunhão. Hoje em dia, se eu fazer isso aqui, eu tenho um TDAH. Eu tenho hiperfoco. Com respeito, ok? Mas lembra que eu falei que de um desconhecido se torna um amigo. Qual a estratégia? E a minha oração esses dias, irmãos, é que Deus nos dê estratégia de evangelismo. Todos nós somos missionário ou um impostor. Tem alguém que fica esperando o pastor Nakayama porque ele é o líder de evangelismo. Olha aqui, aprenda a se relacionar com outras pessoas que não seja daqui de dentro. Estão comigo? Vocês estão comigo? Porque tem gente que se converte, até o linguajar dele muda. Eu vou dar dificuldade, faz tempo que eu dou dificuldade por menino. E aí, bênção. Só no fogo, o cara não sabe nem o que é fogo, não sabe o que é bênção. Porque até o nosso linguajar mudou. A paz do Senhor. Então se relacione, crie estratégia de como você vai levar alguém a conhecer a Cristo. Não espere pela escola de evangelismo. Não espere, porque todos nós somos evangelistas. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Se você está aqui hoje e você teve um encontro com Cristo, você tem autoridade para pregar as boas novas, trazer liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você não precisa esperar algo você sentir e dizer, agora eu sou evangelista. Eu lembro que eu estava dentro da faculdade, o demônio se manifestou uma vez na faculdade. Foram chamar quem, menino? E os alunos, todo mundo me vendo, e eu, misericórdia. Vamos lá para cima. Ou ele sai na oração, ou ele sai na porrada. E eu com vergonha dos meus amigos olharem. Levaram por debaixo de uma árvore assim, a gente orou, e o demônio se manifestou, e isso foi embora. Tinha outros crentes. Então todos nós temos esse poder, porque Deus já derramou sobre nós toda a autoridade. Amém? Amém? Olha só, eu lembro dessa menina bem novinha fazendo... Era blogueira, né? Blogueira ela. Desculpe aí, é porque eu vi e lembrei. Ela é a primeira blogueira da cidade. Criança, blogueira infantil. Na verdade, como é teu nome? Como? Isadora. Mas eu lembro dela bem pequenininha, vindo aqui na igreja já, né? Eu não sou velho, ok? Eu sou um homem experiente. Fique em pé.